Justiça do Rio bloqueia 45 milhões de reais do ex-governador Luiz Fernando Pezão. Depois de se tornar réu por abusos sexuais, João de Deus e esposa são indiciados por posse ilegal de armas. Hospitais federais no Rio têm 90 dias para instalar ponto eletrônico. A liminar atende um pedido do Ministério Público Federal que visa coibir fraudes do ponto manual e o pagamento indevido de plantões não realizados. Superior Tribunal de Justiça nega liberdade a empresário investigado por fraudes em contratos públicos na Bahia. De acordo com a investigação, o empresário teria recebido R$311 mil vindos de recursos públicos, o que foi suficiente para justificar a prisão. Em época de pagamento de impostos, as punições para quem não quitar os débitos. 9 em cada 10 brasileiros dizem que não tem dinheiro para pagar as contas de início de ano. Olá, boa noite. Boa noite. A juíza Mirela Herbiste, da Terceira Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro, determinou a indisponibilidade de bens do ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. O bloqueio chega a 45 milhões e 600 mil reais. O valor é equivalente a danos materiais e multa civil por envolvimento em esquema de propinas do Sindicato das Empresas de Ônibus Urbanos do Rio, a FETranspor. De acordo com o inquérito civil, Pezão integrava um grupo que organizava de forma habitual cobranças de propinas sobre o faturamento de contratos públicos iniciado pelo ex-governador Sérgio Cabral. Os valores eram pagos por empresários em troca de vantagens indevidas. Também foram bloqueados os bens de outras 3 pessoas envolvidas no esquema. Os hospitais federais e institutos vinculados ao Ministério da Saúde do Rio de Janeiro têm 90 dias para implantar o controle eletrônico de frequência. A determinação da Justiça Federal veio depois de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal. A liminar atende um pedido do Ministério Público Federal que visa coibir fraudes do ponto manual e o pagamento indevido de plantões não realizados. Há profissionais que teriam recebido cerca de R$50 mil no primeiro semestre de 2017, sem que tivessem trabalhado em plantões nesse período. A medida torna obrigatório o uso do ponto eletrônico para aferição da frequência de todos os servidores da área da saúde. A liminar determina ainda que a União apresente em até 30 dias o cronograma para a efetiva implementação da medida. Em caso de descumprimento, a Justiça fixou multa diária de R$5 mil à União de forma solidária com cada um dos gestores que descumprirem a decisão. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade a empresário preso desde novembro do ano passado por suposta participação em fraudes na Bahia. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, não aceitou o pedido de liberdade de Natalício Souza Nunes, acusado de se beneficiar com contratos fraudulentos. De acordo com a investigação, o empresário teria recebido R$311 mil vindos de recursos públicos, o que foi suficiente para justificar a prisão. Na apelação ao STJ, os advogados do empresário alegaram constrangimento ilegal, mas o presidente do tribunal afirmou que a prisão preventiva está devidamente justificada na gravidade concreta dos fatos narrados. O caso ainda vai ser submetido a parecer do Ministério Público Federal e depois vai ser julgado pelos ministros da 6ª turma do STJ. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido de liberdade a um homem acusado de mandar matar o sogro na Paraíba por causa da herança dele. O acusado está preso preventivamente, apontado como o mentor intelectual do crime. Ele teria encomendado a morte do sogro em troca de pagamento. A vítima foi assassinada com um tiro no peito por um motociclista quando chegava ao trabalho. Para simular um assalto, o motociclista, que já havia matado e saído do local do crime sem levar nada, retornou e pegou a bolsa que a vítima portava. A defesa pediu na justiça o habeas corpus, alegando que o acusado está se recuperando de uma cirurgia bariátrica e necessita de acompanhamento médico, além de cuidados especiais com alimentação e medicamentos que não podem ser oferecidos na prisão. Ao analisar o caso, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, observou que não consta no processo quais são as necessidades pós-cirúrgicas e por que elas não estariam sendo atendidas. Pelo contrário,
O que está nos autos é que o magistrado assegurou que o tratamento fosse mantido na prisão. Por isso, negou o pedido. O médium João de Deus, de 77 anos, e a mulher dele, Ana Keila Teixeira, de 40, foram indiciados pela Polícia Civil por porte ilegal de armas. Posse ilegal de armas. A informação foi divulgada na manhã desta quinta-feira, durante coletiva concedida pela delegada Carla Fernandes, em Goiânia. Ela também anunciou o fim da força-tarefa da corporação, criada para investigar as denúncias contra o religioso. Agora, os inquéritos são enviados para o Poder Judiciário, que encaminha para análise do Ministério Público. O MP pode oferecer a denúncia, pedir o arquivamento ou solicitar novas diligências policiais. Ontem, o Tribunal de Justiça de Goiás informou que João de Deus virou réu por violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. Você sabe o que é multipropriedade? É quando um bem imóvel tem vários donos. Nela, cada um utiliza a propriedade do jeito que quiser, em datas pré-definidas. A prática é comum no Brasil, já foi até regulamentada. Foi durante uma viagem a Caldas Novas, cidade que fica a 170 quilômetros de Goiânia, que André decidiu comprar um imóvel para ter sempre onde passar as férias com a família. Além de ter um local fixo para descansar, André viu uma oportunidade de fazer do investimento um negócio. No primeiro momento eu sempre viajei para Caldas Novas, né? Então o meu interesse mesmo era de comprar o imóvel para usufruir dele. Só que aí eu fiquei sabendo que aí eu poderia ter uma rentabilidade sobre esse imóvel. Então eu uni o útil ao agradável, né? A multipropriedade é ideal para o desejo de André, pois permite o compartilhamento do imóvel entre os donos. Atualmente já está inserido no nosso meio, já é uma prática até de mercado, principalmente na parte hoteleira, parte de lazer, que consiste no quê? É um imóvel, é uma propriedade que várias pessoas compram frações de tempo. Então, eu não compro o apartamento, eu compro uma fração de tempo, uma semana daquele apartamento, 3 semanas no ano daquele apartamento. Então, são frações de tempo do imóvel. Apesar de já ser uma prática comum aqui no Brasil já há algum tempo, a multipropriedade de imóveis foi regulamentada no fim do ano passado. O então presidente Michel Temer sancionou a lei que trata dos direitos e deveres dos multiproprietários. Uma prática de negócio que vem dando certo, principalmente para o setor hoteleiro. Os profissionais liberais, imobiliárias de turismo e escritórios de advocacia também estão investindo no modelo. Com a regulamentação, os donos do mesmo imóvel terão uma proteção jurídico-legal do uso da propriedade. Cada proprietário pode fazer o uso do jeito que quiser, sem a necessidade de ter o aval dos demais. Mas existem regras. Você comprou um período de tempo, uma fração de tempo do imóvel. Por essa fração de tempo, você tem todas as responsabilidades de condomínio, IPTU, tudo que incide sobre o imóvel nesse período de tempo é responsabilidade sua. Contudo, você é única e exclusivamente responsável pelo seu período de tempo, pela sua fração. Claro que se você comprou e você não utilizar o imóvel, você vai ser também responsável. É como um imóvel normalmente. Você compra um apartamento, se ele está alocado, está em uso ou não, você paga condomínio e IPTU da mesma maneira. E daqui a pouco, o que acontece com quem não se preparou e não tem como pagar os impostos de início de ano? Ele vai incorrer em multas que são altíssimas e vai ter também o débito inscrito em dívida ativa. A Procuradora-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação concordando em suspender a decisão da Justiça do Trabalho de bloquear recursos públicos para pagar dívidas trabalhistas. Na manifestação, a Procuradora-Geral da República confirmou a medida do STF para suspender decisões da Justiça do Trabalho do Amapá para penhorar e bloquear recursos públicos para pagamento de verbas trabalhistas de empregados de empresas que possuem crédito com o Estado. Para Raquel Dodge, o uso do dinheiro alteraria a programação orçamentária sem prévia autorização legislativa. O mês de janeiro concentra muitas despesas e apenas
9% dos brasileiros têm dinheiro para pagar os gastos deste início de ano, segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito. Pois é, 31% disseram que guardaram algumas economias aí durante o ano para quitar os débitos, mas elas não são suficientes para pagar tudo. Mas uma coisa é certa, quem não pagar pode sofrer com juros e até com punições. Imposto do carro, do imóvel, compra de material escolar. Em muitos estados, o ano começa com mais despesas. Mas como anda o bolso do brasileiro, hein? Tá horrível. Tá difícil as coisas, viu? Já vai passar o cartão agora. Porque o bolso já era. Mais ou menos, dá para manter as contas, né? A pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito mostra que apenas 9% da população diz que tem dinheiro para cobrir os gastos de início de ano. A maioria vai ter alguma dificuldade. São pessoas que têm uma parte do dinheiro ou não fizeram nenhum planejamento financeiro. No caso dos impostos, o contribuinte que não pagar pode ter muita dor de cabeça. O IPVA é um deles. O carro pode ser apreendido, ele vai ter aí multas para pagar, vai perder pontos na carteira e pior, vai ter o débito inscrito em dívida ativa do Estado e pode haver uma consequência de ter o seu CPF com restrições. A inadimplência do IPTU também pode ter sérias consequências. O sujeito passivo ele pode estar perdendo inclusive o imóvel, bem de família, que é a exceção da impenhorabilidade, ele vai incorrer em multas que são altíssimas e vai ter também o débito inscrito em dívida ativa. Para quem pode, o melhor é pagar à vista. Os descontos são, na sua maioria das vezes, bem maiores do que o que você consegue obter se você pegar o dinheiro que você ia pagar à vista e aplicar e esperar o rendimento e pagar a prestação quando ela for vencer. Agora, se a pessoa não tem dinheiro para pagar à vista? Aí, se a pessoa não tem dinheiro para pagar à vista, aí os juros que você vai pagar no empréstimo, geralmente é muito maior do que se você não usar o desconto para pagar à vista. Então, é melhor você pagar parceladamente do que você pegar empréstimo para pagar à vista. Edivânia não corre risco de passar o ano apertada. Em 2018, fez uma boa economia. Você vai passar um ano tranquila? Tranquila. Graças a Deus. Poupamos para isso, né? O Link CNJ desta semana conversa com Luiz Geraldo Santana Lanfredi, juiz auxiliar da presidência do CNJ. Ele fala sobre a cooperação entre o Conselho e o Instituto Humanitas 360 para capacitar e reinserir detentos na sociedade por meio do empreendedorismo. Vamos ver também uma reportagem sobre Defensoria Pública e as últimas notícias de tribunais pelo país. O Link CNJ vai ao ar hoje, 9h30 aqui na TV Justiça. E no próximo bloco, apesar dos avanços na legislação, a situação do trabalho infantil no Brasil ainda é preocupante. Somente em Goiás, cerca de 85 mil crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos trabalham de maneira irregular. A Constituição de 1988 foi um grande marco para enfrentar a exploração do trabalho infantil no país. Mas o problema ainda tem estatísticas que preocupam. Mais de 2,5 milhões de crianças e adolescentes sofrem com essa situação em todo o Brasil, de acordo com uma pesquisa recente da Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. No século XIX, as mãos pequenas, a baixa estatura e, principalmente, os baixos salários eram atrativos para que os donos de fábricas adotassem o trabalho infantil. A preocupação com esse problema apareceu pela primeira vez apenas no fim daquele século, no governo de Deodoro da Fonseca, em 1891. Mas a legislação ainda era tímida para tratar o assunto. As primeiras constituições brasileiras não se referiram expressamente às crianças nem ao trabalho infantil. Séculos se passaram e o problema ainda é grave. A auditora fiscal do trabalho, Kathleen Marla, acompanha de perto as irregularidades relacionadas ao trabalho infantil. Ela reconhece que a Constituição de 1988 foi um grande passo para enfrentar o problema.
foi um instrumento normativo primordial que trouxe o reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direito. E esse reconhecimento foi fundamental para que estabelecesse toda uma estrutura de defesa de direitos da criança e do adolescente a partir desse instrumento legal. O amparo da legislação que a auditora se refere foi mesmo de extrema importância. Ela lembra que foi a Carta Magna de 88 que consagrou a proteção à infância e juventude. O documento proibiu qualquer trabalho a menores de 14 anos e aqueles com idade entre 14 e 16 anos só podem atuar como menor aprendiz desde então. São várias as normas que garantem a proteção dessa importante parcela da população, mas o problema ainda existe. E apesar das proibições da Constituição de 88, os números envolvendo o trabalho infantil são alarmantes. Somente em Goiás, cerca de 85 mil crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos trabalham de maneira irregular. A maior parte está na informalidade, como pequenos comércios ou atividades nas ruas, como a lavagem de carros ou vendas em semáforos. Muitos trabalham com a própria família, o que também é proibido. E o problema vai muito além da situação econômica dessas pessoas. Primeiro é educação de qualidade. A falência da educação tem desmotivado as famílias a manterem seus filhos na escola. O segundo ponto é a ausência das políticas públicas de atenção à infância e juventude. Nos bairros periféricos não há equipamentos esportivos para a prática de esporte e na dimensão suficiente atender o interesse da criança e do adolescente. Não há programas de cultura e de lazer voltados à criança. Poucas escolas em tempo integral. Então, acaba que a família, para colocar sua criança em situação de segurança, a leva para o mundo do trabalho pela inexistência desse mundo de apoio à criança que seria de direito dela. Vamos ficar por dentro das últimas notícias? É hora do Giro na Rede. A repórter Fernanda Porto é quem está hoje lá na redação do Jornal da Justiça e vai nos atualizar sobre essas últimas notícias. Fernanda, boa noite. Oi, Érica, boa noite. Boa noite, William. Boa noite para você que está em casa. A gente começa o giro de hoje falando que a Confederação Nacional da Indústria ajuizou uma ação no STF para questionar a porcentagem de ressarcimento de exportadoras. A CNI alega que os valores previstos em lei estão sendo reduzidos por vários decretos pelo Poder Executivo sem justificativa. Dessa forma, os exportadores não conseguem chegar ao limite máximo de 3%. O caso ficou com a relatoria do ministro Gilmar Mendes e ainda não tem previsão para julgamento. E hoje o senador Flávio Bolsonaro não compareceu ao Ministério Público do Rio de Janeiro para depor sobre movimentação financeira de funcionários no gabinete na Assembleia Legislativa. Por nota publicada nas redes sociais, Flávio Bolsonaro disse que foi notificado apenas na última segunda-feira e, como não é investigado e tem direito ao foro privilegiado, pode escolher data, horário e local. A defesa do senador também pediu acesso aos autos do processo antes de marcar uma nova data para o depoimento. E no Espírito Santo, 2 irmãos foram condenados por tráfico internacional de armas. As investigações do Ministério Público apontam que os acusados agiam em conjunto com outros 2 homens também já condenados. E para encerrar, olha só que caso curioso. A Justiça do Rio Grande do Sul condenou uma pizzaria a pagar R$3.000 a um cliente por danos morais. O caso foi parar na Justiça depois que o homem engoliu parte de um garfo descartável enquanto comia uma pizza. Você em casa agora, o recado é para você. Quer rever alguma de nossas reportagens? É só acessar nosso canal no YouTube. Para isso é só digitar TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigada, Fernanda. Desde o início da semana, o Jornal da Justiça está mostrando a importância da legislação ambiental para proteger os paraísos naturais do país e estimular o ecoturismo consciente, sempre de olho na conservação desse patrimônio natural que garante a vida e produz renda de forma sustentável. E hoje você vai conhecer o grupo Beija-Fal, que promove o ecoturismo científico e a educação ambiental, tão importante para as gerações futuras e as atuais também. E você vai acompanhar ainda o projeto Ecotrilhas, que visa também a preservação da nossa natureza. Para aprender certo,
nada melhor que começar bem cedo. Nós estamos na Rota do Conhecimento. Milhares de alunos visitam o lugar, monitorados por estudantes da Universidade de Brasília, que montaram o grupo Beija-Fal. O FAL é um carinho à Fazenda Água Limpa. Nossa chegada à fazenda coincidiu com a visita de alunos do ensino médio. Yuri Coelho, por exemplo, nunca tinha feito essa caminhada de pouco mais de 1.000 metros. Em termos de meio ambiente, assim, você já ouviu falar muita coisa sobre o meio ambiente que está sendo degradado, que tem que preservar? Vindo aqui, você conseguiu pensar em alguma coisa sobre isso, não? Eu pensei sim, porque dá para ver que o desmatamento é muito forte, né? Igual o gasto de água também. Por isso tem que evitar o desmatamento, como água, essas coisas assim. O estudante está bem informado quanto à preservação do planeta. A caminhada é um evento comum na fazenda da UNB. Com atenção, é possível ver os habitantes trabalhando na rotina da subsistência e da polinização. O professor José Roberto é um estudioso do cerrado dentro da universidade. Ele também participa do Beija-Fal, que promove o ecoturismo científico no Distrito Federal há mais de 10 anos. O Grupo Beija-Fal foi uma iniciativa dos próprios alunos que começaram a fazer essa atividade de contato com as escolas de segundo grau, ensino fundamental, ensino médio do DF, particular e pública, e traziam para conhecer essa realidade, para sensibilizar essa criançada com relação ao meio ambiente e, em específico, o cerrado. E isso começa em 2001, eles começam a se organizar, fazem essas ações, e isso ganhou gosto entre os alunos no centro acadêmico, e eles acabaram me procurando os professores para institucionalizar essa atividade como uma atividade de extensão dentro da UNB. Cerca de 20.000 estudantes já visitaram essa trilha nos últimos 10 anos. Flores diferentes e uma vegetação resistente. Os visitantes entram em uma espécie de templo da natureza. Aqui, o cerrado, que já perdeu mais de 50% de sua massa nativa, sobrevive e serve de exemplo. A Fazenda Água Limpa, que pertence à Universidade de Brasília, ela não é conhecida apenas por oferecer trilhas aos estudantes do ensino fundamental e ensino médio. Existe aqui uma pesquisa acadêmica séria. Por exemplo, esse recorte aqui para medição do fluxo de água do córrego do Capitinga. Os alunos de agronomia cavaram isso daqui, em média alguma coisa como 1.000 metros, para descobrir qual era o fluxo dessa água. Ao final, nós vemos no leito um resíduo de ferro. É uma característica básica do solo do cerrado. Saímos da trilha da Fazenda Água Limpa da Universidade de Brasília e viemos conhecer o Córrego do Urubu, que é esse daqui que fica no Lago Norte do Distrito Federal. Esse córrego aqui é um cartão de visitas porque ao lado dele, passando por ele, há algumas trilhas ecológicas. E o coordenador desse projeto é o Michael. Michael, há quanto tempo que existe o projeto? Nós temos há mais de 1 ano já o projeto Ecotrilhas, onde ele sinalizou aqui 5 trilhas na região da Serrinha do Paranoá. E como é que você faz? As pessoas têm atendido ao convite, têm vindo visitar? Sim, sim. As pessoas, ela é muito frequentada, né, por ciclistas e caminhantes da região, e onde utilizam essas trilhas. E a ideia, na verdade, é isso mesmo, para que eles venham conhecer essa natureza, para que possam preservar essa região, preservar as nascentes, né, e utilizar as trilhas. Ciclistas fazem a festa aqui, se divertem todo fim de semana. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite. Fique com a programação da TV Justiça. E a gente se vê amanhã. Até lá.